Eu vi o que vocês estavam fazendo, menina. Não sou boba e também não sou cega. E você, hein, seu Gilmar? Que papelão. Quem diria? Traindo a esposa com uma menina que servia para tua filha. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha marcado de encontrar umas amigas e chamei um carro de aplicativo para me levar até o terminal, que era o nosso ponto de encontro. Para minha surpresa, o motorista era um vizinho ali da nossa rua. A gente não tinha amizade, não conversava, apenas se conhecia assim de vista. Tanto que nem o nome dele eu sabia. Do mesmo modo que também não sabia que ele estava trabalhando como motorista de aplicativo. Quando ele parou com o carro ali na frente de casa, foi uma surpresa para mim. Nossa, o senhor? Gilmar era o seu nome. Era casado, eu inclusive conhecia sua esposa, suas duas filhas. Aliás, era até amiga da mais velha, já que a gente regulava em idade. E olha, verdade seja dita, apesar de ser bem mais velho do que eu, devia ter uns 48, talvez 50 anos, o Gilmar era um cara boa pinta, charmoso. E assim que entrei naquele carro, senti aquele perfume no ar. Pensei comigo mesma, nossa, charmoso e cheiroso. Sabe, eu sempre gostei, desde menina, de homens mais velhos. Não sei por quê, que eu sempre tive essa predileção. E se for cheiroso, ainda por cima, imagine, né? Fica melhor ainda. Pois é, e além de cheiroso e charmoso, ele era tão educado. A gente foi batendo papo durante o trajeto todo. Eu perguntei da Sueli, a filha dele que era minha amiga. Ele perguntou da minha mãe, quis saber como ela estava, disse que já fazia algum tempo que não havia, nem conversava com ela. E eu fiquei até surpresa, porque eu nem sabia que eles eram amigos. Assim que chegamos ao terminal, ele me passou um cartão de visitas, dizendo que eu poderia ligar direto para o seu celular quando precisasse de alguma corrida. Agradeci, nos despedimos, guardei o cartão na bolsa e fui ao encontro das minhas amigas. Na verdade, elas estavam bem onde a gente parou, de modo que me viram chegando. Inclusive, assim que me aproximei, teve uma que perguntou: nossa, Débora, quem é o bonitão que te trouxe? Eu achei até graça, se bem que é como eu já falei. Ele realmente era muito boa pinta, um homem bonito, apesar de, repito, ser bem mais velho do que eu. Depois em casa, cheguei a comentar com a minha mãe sobre o Gilmar. Contei que ele tinha perguntado dela e falei que não sabia que eles eram amigos, no que ela me corrigiu. Mas quem foi que disse que nós somos amigos, Débora? Somos vizinhos, conhecidos, nada mais. E a conversa parou por ali. Depois disso, algumas semanas se passaram. Eu até esqueci aquele episódio. Até que um dia precisei ir até o centro. Lembrei daquele cartãozinho que o Gilmar tinha me dado e liguei. Por sorte, ele estava em casa e se prontificou para me levar. Fomos conversando durante o trajeto todo, como da vez anterior, até que pelas tantas ele falou: eu estava conversando com a Sueli esses dias e ela comentou comigo que você não tinha namorado. É verdade? Ele perguntou aquilo e fez uma carinha assim. Eu confirmei. Aliás, até brinquei com ele. Pior que é verdade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ele entrou na brincadeira. Pois olha, se eu não fosse casado e tão mais velho que você, eu seria candidato. Respondi no mesmo tom. Imagina, essa coisa de idade não tem nada a ver com amor. Eu, por exemplo, eu prefiro homens mais velhos, charmosos. Sabe quando eu falei aquilo? Ele olhou assim para mim com uma carinha de safado que chegou até a me arrepiar.
Sabe quando a atmosfera muda? Pois mudou ali dentro daquele carro. Quando chegamos no centro, ele falou que se quisesse eu poderia ligar depois, que ele iria me buscar. E falou tudo isso sem tirar os olhos dos meus e com aquele sorriso mais lindo do mundo. Olha, não sei explicar, mas eu fiquei pensando nesse homem e tanto, depois que ele se foi, nas coisas que conversamos e principalmente nos olhos dele quando olhava para mim. Sua imagem não saiu mais do meu pensamento, tanto que resolvi ligar para ele depois. Eu podia muito bem ter voltado de ônibus, ou então chamado outro carro de aplicativo, mas no impulso acabei ligando para o Gilmar. Eu fiquei numa expectativa tão grande, numa ansiedade para vê-lo de novo, e quando vi seu carro se aproximando, meu coração disparou. Durante o trajeto de volta, eu olhava para ele e passava tanta coisa na minha cabeça, coisas que não tenho nem coragem de contar aqui nessa carta. Pelas tantas, eu perguntei se ele ia continuar trabalhando depois que me deixasse em casa, e ele falou que não. E então, no impulso, tirando coragem, nem sei de onde, eu o convidei para tomarmos alguma coisa em algum lugar. Ele perguntou se eu estava falando sério, e eu confirmei. Até sugeri um barzinho que eu conhecia, e ele acabou topando. Olha, nem eu mesma sabia aonde iria chegar com aquilo, o que eu pretendia com aquilo. E pelo olhar que me lançou, sabe Deus o que passou pela cabeça dele naquela hora. Enfim, chegamos ao barzinho, escolhemos uma mesa, ele pediu uma bebida e ficamos ali conversando. Até que ele perguntou: então, Débora, eu estava aqui pensando naquilo que você falou, que você prefere homens mais velhos. É verdade isso? Eu falei que sim, olhando fixamente para ele. E olha, juro que não foi minha intenção provocá-lo, mas foi o que bastou para ele tomar a iniciativa e me dar um beijo na boca. Ali mesmo, sentados naquele bar. Um beijo este que eu correspondi com paixão. Até porque estaria mentindo se dissesse que também não era o que eu queria. Na verdade, naquele momento, era tudo o que eu mais queria na vida. E depois nos abraçamos tão forte, tão apertado. Ele me aninhou assim nos seus braços e a gente não parou mais de se beijar. Fui me deixando envolver. Sabe quando você se deixa levar, sem pensar nas consequências? O engraçado é que na hora, eu não pensei, ou se pensei, não me importei com o fato de ele ser casado, de eu conhecer a sua esposa, de ele ser mais velho do que eu e de ser pai da minha amiga. Eu simplesmente fui me deixando levar. Até que foi inevitável. Tudo terminou em cima de uma cama, numa suíte de motel. E olha, foi a experiência mais intensa que já tive na vida. Tanto que dali por diante, engatamos um caso secreto. Francamente, eu não sei até hoje o que esse homem fez comigo. Só sei que ele acabou virando a minha cabeça de um jeito que, sabe, não dava nem para explicar. Eu nunca tinha me envolvido com ninguém como ele. Me apaixonei como uma adolescente. Até a minha mãe em casa notou que eu andava diferente. Chegou a perguntar se eu tinha arranjado um namorado, mas eu não quis entrar em detalhes, até porque ela jamais entenderia. Imagine, eu de caso com um homem casado, 20 anos mais velho do que eu, e para complicar, que morava ali, pertinho da gente, era nosso vizinho. De todo modo, fomos levando o nosso namoro secreto. E a verdade é que a cada dia que passava, a cada encontro, a gente se envolvia mais e mais, a ponto de nos apaixonarmos perdidamente um pelo outro. Sabe aquela paixão que você não consegue pensar em mais nada?
claro que a gente tomava o máximo de cuidado. Mas sabe como é? Com o tempo, você vai afrouxando, vai facilitando. Até que um dia, para minha desgraça, eis que uma vizinha, saindo de um mercado que tinha a 2 ruas abaixo da nossa, nos flagrou juntos na calçada, trocando carinhos, de mãos dadas como 2 namorados. Ela, inclusive, era amiga da minha mãe, de uma frequentar a casa da outra. Olha, eu fiquei apavorada. Foi tudo tão rápido, assim, tão inesperado. Estávamos tão entretidos, tão distraídos, quando de repente aquela mulher surge no caminho. Ela ficou ali parada, olhando para nós, o olho arregalado, visivelmente indignada. Eu achei que ela fosse seguir o seu caminho, só que antes disso ela me encarou. O que significa isso, Débora? Tua mãe está sabendo que você anda com esse homem? Eu ainda tentei desconversar. Não, a senhora não está entendendo. Eu e o Gilmar, a gente estava só... Eu vi o que vocês estavam fazendo, menina. Não sou boba e também não sou cega. E você, hein, seu Gilmar? Que papelão. Quem diria? Traindo a esposa com uma menina que servia para tua filha. Olha, foi o caos. Foi o momento mais constrangedor e difícil que eu já tinha vivido na vida. E não teve acerto. Ela nem quis ouvir a gente. Além do mais, não tinha como maquiar a situação. Ela tinha visto a gente de mãos dadas, trocando carinhos na calçada, à luz do dia. Olha, eu fiquei tão nervosa. E mais nervosa ainda fiquei quando ela falou que não podia fechar os olhos para a cena que tinha visto. Que pelo fato de ser da igreja, não podia cobertar uma coisa daquelas. De modo que teria de conversar com a minha mãe e com a esposa do Gilmar. Eu implorei que ela pensasse melhor. O que naturalmente não adiantou nada, porque ela não deu a mínima. Virou as costas, depois de despejar aquilo tudo em cima da gente, e foi embora. Nós ficamos ali na calçada, ainda paralisados pelo susto, desesperados. Ele mais do que eu. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Meu Deus, se ela contar para a Esther, eu estou perdido. Escuta, será que não tem como você tentar conversar com ela mais tarde? E você acha que vai adiantar, Gilmar? Essa mulher é louca. Não viu ela dizer que vai contar para a minha mãe também? A grande verdade é que estávamos de mãos atadas. De modo que não nos restava outra coisa a não ser esperar a bomba explodir. O estranho é que a gente nunca tinha conversado sobre a possibilidade de alguém nos ver juntos, e contar para a mulher dele, ou então para minha mãe, para o meu pai. Olha, eu não queria nem imaginar a reação do meu pai quando soubesse. Eu já cheguei em casa preparada para ouvir o maior sermão da minha vida. Só que nada demais aconteceu. Pelo jeito, a velha ainda não tinha conseguido contar para minha mãe, fazer a minha caveira. Talvez não tivesse tido chance, ou estava preparando o falatório que ia jogar nos ouvidos da minha mãe, que depois com toda certeza contaria para o meu pai. De modo que continuei agoniada, porque eu sabia que era questão de tempo. Mais tarde, através de mensagem, o Gilmar quis saber como estavam as coisas ali em casa. Eu falei que pelo menos até aquele momento estava tudo bem. Ele também me tranquilizou, dizendo que na casa dele também estava tudo calmo, tudo em paz. Por ora estávamos salvos. Mas aquele aperto não me deu mais sossego, porque, repito, eu sabia que era questão de tempo. Olha, eu pensei tanto naquele maldito encontro com aquela bruxa,
que tive até pesadelos durante a noite. Ela nos tinha flagrado juntos no sábado. E no domingo à tarde, no dia seguinte, portanto, eis que, para o meu desespero, eu que já estava criando uma certa esperança, ela veio conversar com a minha mãe. Lembro que eu estava no quarto, quando escutei a sua voz lá na sala. Meu coração veio na boca. Tanto que vesti a primeira roupa que achei no armário e dei um jeito de sair de fininho pela porta dos fundos antes que a bomba explodisse. Fiquei andando a tarde toda, ali pelo bairro, sem rumo. Cheguei a mandar uma mensagem para o Gilmar para contar que a velha tinha ido conversar com a minha mãe, que provavelmente, naquelas alturas, já tinha feito a nossa caveira e que ele se preparasse para o pior. Ele, no entanto, não visualizou a minha mensagem. Adiei o máximo possível a minha volta para casa, porque sabia que a coisa ia ficar feia para o meu lado. Assim que cheguei, já notei aquele clima pesado no ar. Meu pai e minha mãe estavam sentados no sofá, diante da televisão, ela com a cara mais esquisita do mundo. O estranho foi que ninguém falou uma palavra sequer. Só minha mãe me olhou com aquela cara de censura. Eu fui direto para o meu quarto, até que dali a pouco, como eu já estava esperando, ela entrou pela porta. A gente precisa ter uma conversa muito séria, mocinha. Só que não vai ser agora. Vamos esperar até amanhã, antes do seu pai chegar do serviço, porque eu não quero que ele fique sabendo do que a senhora anda aprontando. Gelei dos pés à cabeça. Embora já estivesse, naquela altura, preparada para aquilo que ia inevitavelmente acontecer. O Gilmar ainda não tinha visto a minha mensagem, nem tinha acessado o aplicativo naquele dia, o que me deixou ainda mais agoniada e me sentindo sozinha. Para ser sincera, nem era tanto a conversa que a minha mãe queria ter comigo que mais me preocupava. O que mais me afligia, na verdade, era a mulher do Gilmar. Porque, com toda certeza, quando soubesse que tinha sido traída, ela não ia deixar barato. Eu não estava preparada para aquela situação. Imagine, todo mundo ia ficar sabendo que a gente tinha um caso. Ia ser o escândalo do século. Pelo menos ali na vila. Olha, eu nunca tinha passado momentos de tanta angústia. Não tive mais um segundo de paz. Eu passei aquela noite toda em claro, só imaginando as consequências daquele imbróglio. No dia seguinte, também não consegui trabalhar direito. Conversei com o Gilmar. Ele falou que em casa continuava tudo calmo, pelo menos até aquele momento, que sua esposa provavelmente ainda não sabia de nada. E eu lembro que perguntei: mas e nós, Gilmar? Como que a gente fica? Como que a gente fica? Ué, igual. Eu não quero me separar de você. Eu também não queria me separar dele. Era a última coisa que eu queria na vida. Estava apaixonada. Só que naquelas alturas, continuarmos a nos encontrar seria suicídio. Cheguei em casa no horário de sempre. E minha mãe, como eu já estava esperando, estava ali, à minha espera. Só de olhar para a cara dela, eu já senti aquele friozinho na barriga. E a sua primeira pergunta já me fez estremecer. Ela olhou assim para mim, com uma angústia no olhar, sei lá, e me fez aquela pergunta que, repito, me deixou... Eu só quero que você me diga uma coisa, Débora. É verdade que você anda de caso com aquele homem? Olha,
Eu até quis falar, mas não consegui. Só baixei os olhos, sem coragem de encará-la. E é como dizem, quem cala consente. Só que aí, uma coisa estranhíssima aconteceu. Porque, veja, eu estava preparada para o maior sermão da minha vida. Eu estava preparada para minha mãe ficar possessa, me xingar, me condenar. Só que, em vez disso, ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. E de um modo tão compulsivo que eu me assustei. E além de chorar, começou a repetir aquelas palavras. Meu Deus, isso não podia acontecer. Não podia. Não pode. Não pode. Meu Deus. Sabe? Ele estava numa aflição. Uma coisa tão esquisita. Juro. Fiquei preocupada porque, além de chorar, ela tremia. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão nervosa daquele jeito. Perguntei se estava tudo bem, só que em vez de responder, ela me fez aquela espécie de súplica. Débora, por favor, Débora, me promete que você nunca mais vai encontrar aquele homem. Por favor, minha filha, promete que nunca mais vai chegar perto dele. Promete para a mãe. Promete, filha. Sabe, uma coisa estranha, uma coisa sem explicação. Ele estava desesperado, um desespero que eu não conseguia entender. Calma, mãe, o que é isso? Por favor, se acalme. O que está acontecendo com a senhora? Que desespero é esse? Ela só sabia repetir a mesma coisa. Não pode, vocês não podem. Me promete, filha, por favor. Mas por que isso, mãe? O que está acontecendo? Olha para mim, fala. E foi então que ela deixou escapar aquela frase. Que passe o tempo que passar, eu jamais vou conseguir esquecer aquela frase que fez meu sangue gelar dentro das veias, que virou o meu mundo de pernas para o ar. A carta é muito longa, não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca, na próxima edição de A Força do Amor, a segunda parte da história de Gilmar e Débora. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora,
Tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.